Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online. O tema de nossa conversa de hoje é a respeito de algo que intriga todas as pessoas nos dias em que estamos vivendo. O tema de nossa mensagem de hoje traz uma pergunta muito importante para muitas pessoas que têm dúvida a respeito desse tema, que é de suma importância para os dias em que estamos vivendo. O que acontece após a morte? Você que está nos assistindo talvez tenha isso no seu coração como algo de uma das coisas mais curiosas já depositadas sobre a raça humana, é uma grande incógnita. O que acontece após a morte? É algo que muitas pessoas se perguntam nos dias em que estamos vivendo, né? O que acontece quando a pessoa morre? O que acontece após a morte? É a dúvida que muitas pessoas carregam nos seus corações todos os dias em que vivem. A palavra de Deus nos fala a respeito da criação no livro, no começo de todas as coisas, que está relatado no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, onde nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras para que possamos compreender um pouquinho mais a respeito deste assunto de suma importância para os dias em que estamos vivendo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então a palavra de Deus fala que na criação, após criar todas as coisas, Deus criou o homem também como símbolo da sua criação. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Lembrando que quando Adão foi feito, foi criado pelas mãos de Deus, Adão não tinha propensão para o pecado. Tinha um pensamento limpo, puro e um coração tranquilo e sereno. A palavra de Deus fala que ele é um homem perfeito segundo a imagem e a semelhança de Deus. Mas a palavra de Deus fala que quando ele estava sendo feito, ele era apenas um bonequinho de barro, não é mesmo? Não tinha vida. E o texto da palavra de Deus nos fala que e formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Deus fez Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, não é mesmo? E Adão passou a ser alma vivente. Olha só, esse é um dos primeiros detalhes para que possamos compreender a respeito desse assunto importante. A palavra de Deus ainda, no livro de Eclesiastes agora, nos diz, no verso 12, no verso 7, as seguintes palavras. E o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando o homem foi feito, ele foi feito do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, não é mesmo? E quando o homem morre, o que acontece com ele? O livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, fala disso. E o pó volte à terra, ou seja, o homem, após morrer, ele volte para a terra novamente e se torne pó, como era. E o espírito, ou seja, o fôlego de vida que você recebeu, ou que você respira, volta para Deus, e você não é mais uma alma vivente. Esses são alguns detalhes que acontecem quando a pessoa morre, não é mesmo? A palavra de Deus também nos fala a respeito da morte. Muitas pessoas falam a respeito desse assunto. Quando uma pessoa morre, ela aparece para o seu pai, talvez seu filho aparece para você pedindo para que você ore por ela, não é mesmo? Dizendo, olha, estou em um lugar terrível, ore por mim. A palavra de Deus fala que esse é um dos grandes enganos de Satanás nos dias em que estamos vivendo, quando nós falamos a respeito deste tema. A palavra de Deus nos fala que na morte não há consciência. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 9, no verso 5 e o verso 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha só, então os mortos que estão mortos lá, sabem que você está sofrendo? Sabe que você está orando por ela? Não. A palavra de Deus fala que quando a pessoa perde aquilo que é de mais valioso para si, que é a vida, e são sepultadas, não é mesmo? Elas não se lembram de nada, elas não lembram do filho, do pai, do irmão, do papagaio, não lembram de mais nada. Mas agora o seu esquecimento está selado, não é mesmo? O seu pensamento está selado e não se lembra de mais nada, não sente dor, fome ou frio, e também não necessita de suas orações como forma de intercessória, porque a palavra de Deus fala que de nada mais vale, porque o seu caso já está selado. Então eles não sabem de nada. Até mesmo o seu amor, o seu ódio, olha só, a sua inveja já pereceram. Então o ódio que você sentia, que ela sentia, o amor talvez por você, a inveja, tudo perece ali quando ela se depara com a triste e dolorosa morte.
É o que diz a palavra de Deus. E já não tem parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Agora ela não tem parte nenhuma mais em nada, porque perdeu aquilo que era mais valioso para si, que era a vida. É isso que a palavra de Deus nos fala a respeito deste tema maravilhoso. Ainda na palavra de Deus, ela nos traz outro texto, agora escrito no livro de Salmos, no capítulo 146, no verso 4, onde nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras: sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então, quando eles morrem, são sepultados, perecem todos os seus pensamentos. Então eles não pensam em construir mais casas, não pensam como estão seus filhos, não pensam mais, será que está tudo indo bem? A palavra de Deus fala que quando eles morrem, perdem aquilo que ele mais tinha de valioso em si, eles têm os pensamentos encerrados, não se preocupam mais com nada. É isso que diz a palavra de Deus sobre esse assunto temeroso para muitas pessoas nos dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus ainda nos diz, segundo está relatada na palavra de Deus no livro de João, no capítulo 11, verso 11, verso 14, onde nos conta uma experiência e nos fala a respeito da morte, onde a morte é comparada com um sono. Olha só o que diz a palavra de Deus. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Nesses versos da palavra de Deus, ela nos conta a história de Lázaro. Lázaro, uma pessoa maravilhosa, acredito que da igreja também, um bom cristão, passou por uma grande dificuldade, que era quando ele se deparou com a chamada morte e perdeu a sua vida, estava morto. Jesus estava em um lugar pregando o evangelho e algumas pessoas disseram para ele: olha, Jesus, Lázaro, seu amigo, está morto. Não é? Está morto. Jesus disse: olha, ele não está morto, ele está dormindo. E as pessoas, não compreendendo as palavras de Jesus, disseram: se ele está dormindo, vamos acordá-lo, não é? E Jesus falou: não, Lázaro está morto na verdade, mas para o justo a morte é apenas um sono. Então eles compreenderam as verdades que Jesus lhes falara a respeito desse assunto muito importante. A palavra de Deus ainda nos fala assim, olha só o que diz no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 2, onde nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A palavra então de Deus diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Um dos grandes enganos que subsiste nos dias que vivemos hoje é que se a pessoa for boazinha, cristã, temente a Deus, ela vai para onde? Para o céu. E outros acreditam que se a pessoa for ruim, como Hitler, como outras pessoas que marcaram a história, eles estão diretamente condenados ao inferno. Esse é o segundo maior engano de Satanás através dos dias em que estamos vivendo. A palavra de Deus fala que não importa se a pessoa for boa ou for ruim, ela está na sepultura. Salva-se os 24 anciões ou aquelas pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou e que a Bíblia também não fala o nome. Salva-se essas pessoas. Está claro? Mas a palavra de Deus fala que nos dias que estão vivendo, muitas pessoas ressuscitarão primeiro, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Mas o fato é que todos estão onde? Na sepultura. Não tem pessoas que são boazinhas que foram para o céu e nem pessoas ruins que foram para o inferno. A palavra de Deus fala que esse é um dos grandes enganos impostos ao mundo em que estamos vivendo pelo próprio Satanás. A palavra de Deus ainda nos diz a respeito de uma história que está relatada no livro de Lucas, no capítulo 23, verso 42 e 43, onde nos conta a experiência do ladrão da cruz. Não é? Uma das grandes dificuldades do mundo lá fora, do mundo evangélico, para compreender a respeito desse assunto muito importante. A palavra de Deus nos fala a respeito do ladrão da cruz. Olha só o que diz a palavra de Deus. E disse-lhe a Jesus, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Essas são as palavras do ladrão da cruz. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhes, em verdade te digo hoje, estarás comigo no reino do paraíso. Um dos grandes enganos das pessoas ao ler esse texto é acreditar que o ladrão da cruz morreu e foi para o céu. A palavra de Deus destaca a história e a experiência do ladrão da cruz,
porque ele reconheceu a grandiosidade de Jesus e reconheceu o mesmo como seu Salvador. Foi perdoado pelos seus pecados, suas transgressões, que também o levaram a morrer na cruz, e foi justificado pelo sacrifício de Jesus. Mas a palavra de Deus não nos fala que ele morreu e foi para o céu. Jesus disse, olha, em verdade vos digo, estarás comigo no reino do paraíso. A palavra de Jesus, a palavra de Deus nos fala que trouxe esperança e certeza ao coração daquele homem que estava perdido e aparentemente num caminho sem volta mais, porque ele estava morto na cruz, estava crucificado com Jesus também na cruz do Calvário. Mas após ter um encontro com Jesus, reconhecer a sua soberania, a sua importância, foi salvo e também foi perdoado os seus pecados. Mas a palavra de Deus não nos fala que ele foi para o céu após expirar o seu último fôlego de vida. A palavra de Deus nos fala a respeito deste tema importante nos dias que estamos vivendo. Porque existe uma confusão teológica muito grande no mundo lá fora, onde as pessoas acreditam de fato que se a pessoa for boazinha, as pessoas morrem e vão para o céu, não é mesmo? Então lembrando que a palavra de Deus não defende essa teoria que o mundo lá fora prega, porque ela é mentirosa e enganosa e tem como autor o próprio diabo. A palavra de Deus também nos fala sobre o destino selado nesta vida, né? Muitas pessoas acreditam na segunda vida, na segunda oportunidade, nas famosas reencarnação, não é mesmo? Para alguns o famoso purgatório, não é mesmo? E o que a palavra de Deus fala a respeito disso, não é mesmo? Olha só o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não existe uma segunda oportunidade para que você possa se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos, mas a palavra de Deus fala que existe uma vida, e por isso ela nos fala da importância de amarmos uma vida, mas acima de tudo amarmos uma vida com propósito. É isso que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus também nos fala um pouquinho mais a respeito desse assunto para que possamos compreender sobre a ressurreição de Jesus, agora relatado no livro de João, no capítulo 20, no verso 16 e o verso 17, onde nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras. Disse-lhes Jesus a Maria, ela voltando-se lhe disse, Mestre, e Jesus disse-lhe também, não me toques porque eu ainda não subi ao Pai. A palavra de Deus nos conta a experiência onde Maria passa, acredito que toda mãe passa, uma das piores dores e uma das piores sensações que é perder o seu filho. Maria também passou por essa dificuldade, que foi ver o seu filho morto na cruz e agora foi enterrado. E quando Maria vai no domingo, no primeiro dia da semana, para embalsamar o corpo de Jesus, porque ela não fez na sexta-feira nem no sábado, porque descansou conforme os mandamentos, ela chega lá e encontra a pedra removida e fala, quem roubou o corpo do meu filho? Não é? E aí 2 anjos, 2 homens, transfigurados como homens que eram anjos, pergunta a mulher, por que choras? Fala, porque eu estou procurando meu filho. Ela fala, por que procura um vivo entre os mortos? Não é? E a palavra de Deus fala que quando Maria, como uma boa mãe, como qualquer mãe faria, ao ver Jesus diante de si, ela só tinha um único interesse, um grande desejo no seu coração, que era abraçar o seu filho. Então ela corre imediatamente para abraçá-lo, e Jesus imediatamente diz, olha, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai, mostrando claramente que ele cumpriu o plano da redenção através até mesmo da morte. E após a sua ressurreição, teve a completa convicção de que foi aceito o seu plano através da cruz do Calvário, para que pudéssemos hoje, eu e você, estar aqui, e você também ouvindo essa palavra de Deus, para que possa também fazer um concerto com Jesus. Então a palavra de Deus nos traz esses indícios que nem o próprio Jesus foi para o céu quando morreu. Olha só que interessante, não é mesmo? A palavra de Deus fala, não me toques porque eu ainda não subi ao Pai. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, nos fala a respeito da esperança na ressurreição de Jesus. A palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 5, no verso 28, verso 29, nos traz as seguintes maravilhosas palavras. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação eterna. Ou seja, a palavra de Deus nos fala que nós não precisamos ficar preocupados se o nosso papai, nosso irmão ou alguma pessoa que nós tanto amamos perdeu a vida. Mas eu gostaria de trazer você para uma reflexão. Imagine você
ir ao médico, fazer uma consulta de rotina e o médico olhar para você e dizer, olha, você tem apenas 2 anos de vida. Você tem um tumor na cabeça e você não vai viver mais do que 2 anos. Como agiriam os seus pensamentos e o seu coração? Será que você ficaria triste? Será que você aproveitaria mais a sua vida? Essa experiência que eu estou contando para você, esse momento de reflexão, é a experiência vivida por uma das minhas amigas, né? Que morava na cidade do Paraná, que após ir fazer uma consulta médica, descobriu que tinha um tumor na cabeça inoperável. E o médico falou a verdade no cru, olha, você tem apenas 2 anos de vida. Para muitos, essa notícia pode ser fatal e mortal, não é mesmo? Acelerando até mesmo os dias finais que tem. Mas o fato é que nos dias em que estamos vivendo, talvez você está indo em algum lugar e alguém grita 723, e você percebe que é a sua vez de ir também. Então a palavra de Deus nos fala da importância de termos uma vida preparada ao lado de Jesus. Mas mesmo que a morte se achegue a você, a palavra de Deus fala que isso não é o fim, porque até mesmo para a morte existe solução. A palavra de Deus fala que a morte não precisa ser para nós algo tenebroso e de grande espanto. Mas a palavra de Deus nos fala que a morte também pode ser sinal de alegria para muitas pessoas que já estão cansadas devido aos anos, né, de trabalhar na obra do Senhor. A palavra de Deus fala que o homem dá o prêmio, mas Deus dá a recompensa. E a recompensa para nós é a vida eterna, para que possamos viver em abundância. Mas para que possamos chegar lá é necessário vivermos uma vida digna e reta perante o Senhor. Por isso ela nos diz que muitos ressuscitarão para a salvação eterna. Mas muitos que decidiram viver a sua vida conforme o seu coração, conforme os seus pensamentos, ressuscitarão também, mas receberão a triste notícia que estão condenados para toda a eternidade. Olha só, para finalizarmos a mensagem de hoje, nós vamos ler o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, verso 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse texto nos afirma claramente que Jesus virá com grande poder, grande glória, com sons de trombeta, para buscar os seus filhos, mostrando também claramente que aquela teoria de que a pessoa morre e vai para o céu não é verdadeira, porque se nós morremos e vamos para o céu, Jesus não precisaria vir nos buscar, não é mesmo? Então a palavra de Deus nos faz cair por terra essa teoria de que a pessoa morre, se for bonzinho vai para o céu, se for ruim vai para o inferno. A palavra de Deus quebra através do que está escrito na palavra de Deus. No livro de 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e verso 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só a grande certeza para o povo fiel, para aquela pessoa que decidiu caminhar ao lado do Senhor. Ressuscitarão primeiro para viver 1, 2 dias com Jesus? Não, mas para viver por todo sempre. Essa é uma das grandes certezas contidas na palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala também que essas pessoas que ressuscitarão também irão ter a vitória, ou melhor, terão a vitória sobre a morte também, a morte com Cristo. Serão vitoriosos porque estão com Cristo. É o que diz a palavra de Deus no 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 e o verso 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Olha só que interessante. Então nós seremos transformados num momento, num abrir e piscar de olhos. Quanta maravilha. Imagine você que está passando vários problemas de saúde. Talvez você que está no hospital agora enfrentando talvez as maiores lutas da sua vida, lutando para viver mais um dia. A palavra de Deus fala que se você for fiel e decidir entregar a sua vida ao Senhor, Ele deseja transformar a sua vida naquele grande dia. E não importa que você venha descansar, seja vencido aqui pelo pecado e pela morte, a palavra de Deus fala que naquele grande dia
Deus fará de você mais do que vitorioso, e você será mais vitorioso porque a morte foi tragada, não é mesmo? Com Cristo. Olha só o que diz a palavra de Deus, porque convém que isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade. Isto que é mortal, se revestir da imoralidade. Então se cumpre a palavra de Deus que está escrita, tragada foi a morte na sua vitória. Olha só, então a palavra de Deus fala que a morte não é algo que você precisa se preocupar, porque ela já foi vencida por Jesus na sua ressurreição. Olha só o que diz a palavra de Deus para concluirmos a mensagem desta manhã. A palavra de Deus nos fala a respeito do fim da morte, não só por um dia, não só por 2 dias, mas por todo sempre, é o que diz a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 4, onde nós encontramos as seguintes maravilhosas palavras. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a certeza que Jesus deseja dar a você através dessa mensagem, que Deus limpará naquele grande dia dos seus olhos toda lágrima, todo sentimento de culpa, de dor, de tristeza, de aflição. Tudo isso será deixado de lado, porque agora você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que nosso maravilhoso Deus possa ser tua sombra e a tua direita em todos os seus caminhos. Esse é meu desejo e minha oração para mim todos nesta manhã.